5 aí, ó, encontrar a equação da reta tangente à curva y igual a x ao cubo menos 1, que seja perpendicular à reta y igual a menos x. Então vamos lá, primeiro a reta que a gente procura, y igual a mx mais n, que é a reta que é tangente a essa curva. Observa que não deu ponto aqui, né? Outra coisa, a reta que a gente procura, ela é perpendicular a essa reta aqui, ó. Né? Se ela é perpendicular à reta, o coeficiente angular, a multiplicação dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Ou seja, o coeficiente angular dessa, que é m, multiplicado pelo coeficiente angular dessa, que é menos 1, tem que dar menos 1. Né? Fica atento aí que a questão do coeficiente angular, você isola o y, como eu fiz aqui, né? Você isola o y, aí você tem a equação reduzida da reta. E quando você isolar o y, esse valor que acompanha o x é o que a gente chama de coeficiente angular. Então, nesse caso, é o menos 1. Então, aqui a gente descobre que o valor de m é igual a 1. Então, eu já sei o valor do m. Esse m vale 1. Falta achar o valor do n. Mas para achar o valor do n, a gente precisa do ponto, né? A gente precisa do ponto da curva, que é essa aqui, onde a gente está calculando, né, a reta tangente. E a gente não tem esse ponto, então a gente vai encontrar esse ponto trabalhando com a ideia de que m é igual a 1. Quem é o m? O m, como é coeficiente angular da reta tangente, ele é a derivada. Então é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero, certo? Então vai ficar limite f de x mais h é copiar a função aqui, ó, trocando x por x mais h. Então vai ficar x mais h ao cubo menos 1 menos f de x, que é copiar essa função aqui, ó, que é x ao cubo menos 1 sobre h, com h tendendo a zero. E isso vai ficar assim, ó, limite, desenvolvendo esse x mais h ao cubo, é o cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo, menos x ao cubo, né? Ah, esqueci desse menos 1 aqui também, vou colocar ele aqui, ó, menos 1 mais 1. Então, ó, isso aqui tudo, esses termos aqui, até o h ao cubo, é o desenvolvimento disso aqui. Esse menos 1 eu coloquei aqui, o menos x ao cubo está aqui, e o menos 1 com menos aqui dá mais 1 está aqui, ó. Cancelei esse com esse, isso tudo dividido por h, com h tendendo a zero, né? Então, só o menos 1 que ficou fora do lugar aqui, mas não tem problema. Limite. Esses três termos que sobraram aqui, tem o h, eu vou colocar o h em evidência. Então, vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado, mais 3xh, mais h ao quadrado. Tirei esse h aqui. Desses dois aqui eu tirei 1, sobrou 1 só. Desses 3 eu tirei 1, sobrou 2, que é o que está aqui, ó. Né? Sobre h, cancela h com h, o h que sobrar eu substituo por 0. Então, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. A resposta, então, é 3x ao quadrado. Isso é o valor do m. E como a gente já viu, o m é igual a 1. Então, o x ao quadrado é igual a 1/3 e o x é igual a raiz de 1/3. Então, nós temos aqui, mais ou menos, né? X é igual a mais ou menos raiz de 1/3. Então, nós achamos o valor de x, né? Então, aí a gente vai usar esse valor de x para encontrar nessa reta o valor de y. E tendo o ponto, na verdade aqui os pontos, a gente consegue achar o valor de n aí. Então, continuando aí, pessoal. Então, a gente já achou que o m é igual a 1, tá aqui. E já encontrou que o ponto dessa função que a gente trata é x igual a mais ou menos raiz de 1/3. Raiz de 1/3 é 1 sobre raiz de 3. E racionalizando vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou trabalhar com dois valores. Primeiro, eu vou trabalhar com x igual a raiz de 3 sobre 3. Se x é igual a raiz de 3 sobre 3, o valor de y nessa expressão vai ser y é igual a x ao cubo. Isso aqui ao cubo, então, vai dar 3 raiz de 3. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá isso aqui. E embaixo vai dar 27. Então, substituindo x por raiz de 3 sobre 3, o y vai ser igual a isso aqui, menos 1, né? Esse menos 1 aqui. E isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 9 menos 1. Então, esse é o valor do y. E se o x for igual a menos raiz de 3 sobre 3,
A única diferença é que aqui no lugar de ser positivo vai ser negativo. Então, o y vai ser menos raiz de 3 sobre 9 menos 1. Então, nós vamos usar os pontos para achar o valor de n. Ó. Primeiro, eu vou usar o valor de x igual a isso e o valor de y igual a isso. Aí, eu vou substituir aqui. Ó, né? Então, eu vou substituir o y por raiz de 3 sobre 9 menos 1. E vou substituir o x por raiz de 3 sobre 3 mais o n. Então, substituir o x por esse valor e o y por esse valor. Pego esse cara aqui e passo para o outro lado aqui, ó. Vai ficar raiz de 3 sobre 9 menos 1 menos raiz de 3 sobre 3 igual a n. Tiro o mínimo aqui, que é 9. Por 9 vai dar 1, então aqui é raiz de 3. Menos 9. 9 por 3 é 3, vezes menos aqui vai ficar menos 3 raiz de 3 igual a n. Então, a gente tem que o n é igual. Fazendo a conta aqui, ó, vai ficar menos 9 menos 2 raiz de 3 sobre 9. Aí eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir o x, ó, o n, por esse valor aqui. Ó. Então, o y é igual a x, aí no lugar do n eu vou colocar ó, menos 9 menos 2 raiz de 3 sobre 9, que é esse valor aqui que encontrei. Então, isso aqui já seria uma resposta para o nosso exercício, certo? Mas se você quiser fazer aqui a multiplicação de toda a expressão aqui por 9, né, para escrever na equação geral da reta, que é a forma que eu acredito que a resposta lá atrás esteja, vai ficar 9y, 9 vezes x vai dar 9x, 9 vezes isso aqui vai ficar menos 9 menos 2 raiz de 3. Vou passar o 9y para cá, ó, então vai ficar alguma coisa assim, ó, 9x menos 9y menos 9 menos 2 raiz de 3 igual a 0. Então, a equação geral da reta e a equação reduzida da reta para quando x é igual a raiz de 3 sobre 3 e quando o y é igual a raiz de 3 sobre 9 menos 1, certo? Da mesma forma, você pode resolver para x igual a menos raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 9 menos 1. Você vai encontrar a equação aí também. Pessoal, ainda falando do exercício 5, às vezes a resposta que eu encontrei, então, que foi essa aqui, a pessoa olha aqui e fala assim, ó, professor, mas não tem essa resposta aqui. Só está escrito de uma forma diferente. Isso aqui é uma equação, olha só, aqui tem um igual. Então, eu vou multiplicar os dois lados da equação por raiz de 3. Então, vai ficar aqui, ó, multiplicando isso aqui por raiz de 3, 9 raiz de 3x. Multiplicando isso aqui por raiz de 3, ó, menos 9 raiz de 3y. Multiplicando isso aqui por raiz de 3, vai ficar menos 9 raiz de 3. E multiplicando aqui por raiz de 3, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, igual a 0. Todos os termos aqui são divisíveis por 3. Então, dividindo tudo por 3, vai ficar assim, ó, 3 raiz de 3x, menos 3 raiz de 3y, menos 3 raiz de 3, menos 2, igual a 0. Olha essa solução aqui, ó. Ela é igual a essa aqui, cadê? Aqui, ó. É igual a essa aqui, ó. 3 raiz de 3x, 3 raiz de 3x, menos 3 raiz de 3y, menos 3 raiz de 3, menos 3 raiz de 3, menos 2 igual a 0. Ah, então eu precisava ter multiplicado. Não, você poderia deixar isso aqui como resposta, tá correto também.